Oi, gente, tudo bem? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre os nemateumintos, dando continuidade ao nosso curso intensivo de férias. E os nemateumintos, eles são conhecidos também como vermes cilíndricos, né? São conhecidos popularmente como vermes cilíndricos. Esses animais, eles vão apresentar como características gerais a simetria bilateral, que eu falei para você na última aula de plateumintos, que é quando você consegue dividir eles ao meio e consegue duas partes iguais. Essa simetria bilateral é importante para o processo de cefalização dos animais. Os nemateumintos também vão ter uma característica importante, que é o revestimento por uma cutícula. Eles são revestidos por uma cutícula protetora. Essa cutícula vai proteger esses animais, principalmente os parasitas, das enzimas digestivas dos hospedeiros. Eles têm modo de vida tanto livre como parasitas. Os mais importantes que a gente vai estudar mais aqui são os parasitas, que eles transmitem doença para o ser humano. O ambiente que eles vivem pode ser eles podem ser tanto terrestres quanto aquáticos, e também vivem dentro do organismo de outros seres, que são seus hospedeiros. Eles podem ser parasitas, tanto de plantas quanto de animais. Eles são pseudocelomados. Eles vão apresentar a cavidade corporal, que chama pseudoceloma. A gente vai ter, nos plateumintos, eles eram acelomados, então eles não tinham esse celoma. A cavidade digestiva, eles têm. Então, na última aula, eu errei a hora que eu risquei a cavidade digestiva, porque, na verdade, ele não vai apresentar o celoma, mas ele tem a cavidade digestiva, que é o tubo digestivo. Já nos nemateumintos, a gente vai ter uma cavidade chamada de pseudoceloma, que fica entre a mesoderme e a endoderme, que é o tubo digestivo, né? Outra característica, mais pra frente a gente vai ver os acelomados, tá? Os animais acelomados. Celomados, desculpa. Outra característica importante desses animais é que eles são protostômios. O que isso quer dizer? Os protostômios, eles são animais quando no desenvolvimento embrionário se desenvolve primeiro a boca, depois o ânus. Esses animais também vão apresentar músculos originários da mesoderme, e esses músculos são compostos por uma única camada de célula muscular, o que vai dar o movimento para esses animais. As características anatômicas e fisiológicas dos animais é o momento onde a gente vai falar dos sistemas deles. O sistema digestório, ao contrário dos plateumintos, nos plateumintos a gente vai ter um sistema digestório incompleto. Eles vão apresentar apenas boca, não tem ânus. Já que nos nemateumintos a gente vai ter já a formação da boca e do ânus. Então, o sistema digestório desses animais são compostos pela boca. Nessa boca, geralmente existem dentículos ou placas cortantes nos nemateumintos, tá? Que serve para se prender ao hospedeiro, para se alimentar, para facilitar a digestão. Aí essa boca vai ser ligada na faringe, que vai ser ligada no intestino, que vai ser ligado no ânus. O ânus vai eliminar, então, o que não for aproveitado desse alimento. O sistema respiratório é ausente, então a gente vai ter as trocas gasosas vão ocorrer diretamente com o meio, assim como acontecia com os plateumintos. O sistema circulatório desses animais também funciona por difusão, igual ao dos plateumintos também. Tá? O sistema circulatório ele é feito através o transporte de nutrientes discreto, ele é feito através do pseudoceloma. O sistema excretor desses animais ele é chamado de é chamado de célula H. É o tubos em H, né? A gente vai ter dois canais longitudinais que vão percorrer a lateral do corpo desse animal, e elas vão ser unidas por um canal transversal que vai emitir um ducto que vai eliminar as excretas pelo poro excretor. Então, a gente vê nessa foto tubo em H, né? Ela chama assim porque ela tem o formato de um H. E o poro excretor. A excreta que ele vai eliminar vai ser a amônia. Já o sistema nervoso sensorial desse animal
é simples, é parecido com o dos plateumintos, mas nesse caso a gente vai ter um nervo dorsal. O nervo dorsal vai ser responsável pela função motora e o nervo ventral, que vai ser responsável tanto pela função sensorial quanto motora. Então, esse é o sistema nervoso sensorial dos nemateumintos. A reprodução desses animais, ela vai acontecer de maneira sexuada. Então, esses animais, eles são dioicos, eles não são hermafroditas, existe a fêmea e o macho, e eles têm dimorfismo sexual, a fêmea e o macho são diferentes. Os machos, normalmente, eles são menores que a fêmea, e a porção posterior deles é curva, porque facilita a cópula. Então, na hora de copular, o macho ele vai copular a fêmea pelas espículas copulatórias, localizadas na cloaca. A cloaca é um orifício para excreta e para reprodução, ao mesmo tempo. O poro genital da fêmea fica na parte anterior dela. Então, ele vai copular, através das espículas copulatórias, o poro genital da fêmea. Vou fazer uma pequena comparação entre os nemateumintos e os plateumintos, com suas semelhanças e diferenças. Então, algumas semelhanças entre eles. Eles são triblásticos, então eles vão apresentar os 3 faletos embrionários, ectoderme, mesoderme e endoderme. Eles são não segmentados, então eles não são divididos em segmentos, eles são uma coisa só. E o modo de vida. Mais pra frente a gente vai ver animais segmentados, tá? Vocês vão entender melhor o porquê que a gente classifica o não segmentado. E o modo de vida também é parecido. Tem parasitas, os livres são de água, doce ou terrestres. Os de vida livre, né? E as diferenças entre eles. A principal delas é que o tubo digestório é incompleto nos plateumintos e completo nos nemateumintos. Então, a gente vai ver a presença apenas da boca nos plateumintos e nos nemateumintos a gente vai ter a boca e o ânus. Os nemateumintos são pseudocelomados e os plateumintos são acelomados. Então, não apresentam o celoma. E os nemateumintos são cilíndricos e os plateumintos são achatados. Então, as diferenças são essas. Vamos falar agora um pouquinho sobre as doenças, que são uma área muito importante para a gente estudar, para saber como se prevenir e que cai bastante em prova também. Então, a primeira delas que a gente vai falar, e é a mais disseminada no mundo, é a ascaridíase. A ascaridíase ela é causada pelo Ascaris lumbricoides. E a contaminação vai acontecer a partir da ingestão dos ovos, seja pelo solo contaminado, água ou alimentos contaminados com fezes humanas que estejam contaminados com ovos dos Ascaris lumbricoides. O ciclo desse animal vai acontecer da seguinte maneira. Em primeiro lugar, vai acontecer a ingestão desse alimento contaminado, contato com o solo, e no intestino delgado, esses ovos vão ir até o intestino delgado. No intestino delgado, ele vai eclodir e vão liberar as larvas. Cada larva vai penetrar no revestimento intestinal e vai cair na corrente sanguínea. Vai atingir o fígado, coração e depois vai para os pulmões, onde ele vai sofrer algumas mudanças na cutícula e vai aumentar de tamanho. Nos pulmões, eles vão permanecer nos alvéolos pulmonares, podendo causar sintomas semelhantes ao de pneumonia nesse momento. Depois eles vão passar para os brônquios, né? Depois, traqueia, para a laringe. A hora que eles chegam na laringe, eles vão provocar uma coceira na garganta e a pessoa vai apresentar tosse. E aí o animal vai para a faringe. Quando ele vai para a faringe, esse animal é engolido, a larva, né, desse animal é engolida, vai atingir o intestino delgado. E no intestino delgado, na segunda vez que ele vai passar por lá, aí como larva, né, que antes era o ovo apenas, ele vai se desenvolver até o indivíduo adulto. Isso tudo que eu falei acontece em 2 meses. Após o acasalamento, a fêmea vai iniciar a liberação dos ovos. Ela libera até 15 mil ovos por dia. E esses ovos vão ser eliminados nas fezes do hospedeiro. E é aí que acontece a contaminação do solo, da água e de alimentos. Os alimentos podem ser regados com essa água, plantados nesse solo. Na maioria das vezes, os sintomas, as pessoas são assintomáticas a esses efeitos. Mas, dependendo do órgão afetado, ele pode provocar diarreia, náusea,
falta de apetite, tosse com catarro de sangue, crise de asma, porque ele fica bastante tempo, as larvas ficam bastante tempo nos pulmões, né? E na hora que ela tá na garganta, causa tosse. O diagnóstico é feito a partir do exame de fezes, né? Que existe a procura de ovos, né, nas fezes. O tratamento é feito através de vermífugos. E a prevenção, é sempre bom a gente lembrar que vermes a gente previne com saneamento básico, higiene pessoal, normalmente, né? Existem outros tipos de prevenção, dependendo da doença. Mas, no geral, o saneamento básico e a higiene pessoal ajudam bastante a prevenir essas doenças. O tratamento dos doentes também é muito importante, porque o contágio é feito através de fezes contaminadas. Então, se a gente trata doente, não tem mais fezes contaminadas e diminui a proliferação dessa doença. Próxima doença que a gente vai ver é a ancilostomose. Essa doença também é conhecida como amarelão e ela pode ser provocada tanto pelo Necatur americanus, que é o nemateuminto, quanto pelo Ancilostoma duodenalis, que também é o nemateuminto. As fêmeas elas vão liberar os ovos no intestino delgado, que vão ser expulsos pelas fezes e vão eclodir entre 5 e 10 dias e vão se tornar larvas que podem infectar o ser humano. O nome popular amarelão, ele vem porque a pessoa que está infectada, ela tem anemia. O verme vai provocar anemia, porque ele, com o dentículo dele, ele vai rasgar a parede do intestino e vai provocar hemorragia. Quando esses ovos são liberados com as fezes no solo, quando a terra está quente e úmida, os ovos vão sair das larvas para procurar um hospedeiro humano. Essas larvas vão se desenvolver e aí vão se desenvolver até virar uma larva que consegue penetrar na pele do ser humano. Elas conseguem atravessar a pele, então andar descalço em lugares contaminados podem... você também vai ser contaminado. Quando penetra na pele, a larva vai ocasionar uma vermelhidão, um inchaço, né? E aí é um dos sintomas. Quando ela passa a pele, a larva entra na corrente sanguínea e ela vai sofrer transformações até chegar no intestino delgado. Os primeiros sintomas dessa infecção vão ser palidez, desânimo, dificuldade de raciocínio, cansaço, fraqueza por causa da falta de ferro, né, no organismo. Existem outros sintomas como dor muscular, dor de cabeça, hipertensão, tontura. E a transmissão ocorre por meio do contato direto com o solo contaminado, como andar descalço na terra. O diagnóstico ele é feito pela observação de ovos nas fezes também. E o tratamento vai consistir na utilização de vermífugos, de remédios próprios para tratar esse tipo de doença. A prevenção é feita com medida sanitária e educativa. A próxima doença que a gente vai ver é a filariose. A filariose, ela também é chamada de elefantíase e ela é causada pelo Escherichia bancroft. E ele acontece apenas na espécie humana. Os transmissores dessa doença, tem que prestar bastante atenção nisso, que ele vai ter um transmissor. São as fêmeas do mosquito dos gêneros Culex e Anopheles. Eles são hospedeiros intermediários, né? Então, esses animais são típicos de clima úmido e quente, clima tropical. O mosquito ele é infectado quando ele pica um ser humano doente. E as formas infectantes vão se alojar, principalmente na cabeça do animal, no mosquito. Quando o mosquito pica uma pessoa, as larvas desse nemateuminto vão penetrar na corrente sanguínea e vão se dirigir direto para os gânglios e vasos linfáticos. Quando eles são adultos, quando o verme vira na forma adulta, ele vai se instalar no sistema linfático e vai bloquear esse sistema. E vai causando a dilatação desses vasos e o acúmulo da linfa nessas regiões afetadas. A perna é uma das principais delas. Neste quadro,
acontece em 15% dos casos, depois de uns 10 a 15 anos de infecção que isso acontece, tá? Então tem que sempre estar cuidando para achar a doença antes, né? Se você estiver doente. O que acontece quando tem muito tempo? Tem o endurecimento desse órgão, hipertrofia e endurecimento das veias desse órgão. E aí o órgão aumenta de volume e fica deformado, igual dá pra ver nessa foto. Por isso o nome elefantíase, né? As larvas vão ficar alojadas nos vasos linfáticos e vão circular pelo corpo inteiro através do sangue. Então, os sintomas dessa doença vai ser febre, calafrio, dor de cabeça, náusea, sensibilidade no corpo. Vão ser os primeiros sintomas da doença. E ela tem uma evolução muito lenta, né? O período de incubação dessa doença é de 9 a 12 meses. Os tratamentos são feitos com remédios, né? No caso dela não ser linfática, mas também existe a retirada cirúrgica do animal. Mas muitas vezes não tem cura. Quando já está com os vasos linfáticos obstruídos, é bem difícil. Para se prevenir da filariose, repelente, tomar cuidado com água parada para a proliferação do mosquito. Então, o combate ao vetor é muito importante, o tratamento dos doentes e usar repelente, mosquiteiro, para prevenir a transmissão dessa doença. A próxima e última doença que a gente vai ver é a enterobiose. A enterobiose também é chamada de oxiurose. E é uma infecção no intestino que vai ser ocasionada pelo Enterobius vermiculares. Ou por outro nematomídeo que se chama oxiuro. A doença vai normalmente atinge bastante criança, né? Ela é comum na infância. Porque acontece a autocontaminação. Falta de higiene, não lavar a mão para pôr a mão na boca. E eu já vou mostrar por quê. A doença é transmitida de várias vezes diferentes, direta, indireta, e também acontece a autocontaminação. Na forma direta, o paciente vai levar o parasita do ânus para a boca. Isso acontece porque a região vai apresentar uma coceira, porque a fêmea ela vai pôr os seus ovos na região anal. E aí tem a coceira, a pessoa vai coçar e depois de um tempo vai acabar levando a mão à boca. Então, a higiene pessoal é muito importante. Na forma indireta, os ovos do nematomídeo podem ser encontrados em alimentos, em roupas e até mesmo na poeira. O ciclo biológico desse nematomídeo vai se iniciar na ingestão do ovo, aí esse ovo vai seguir para o intestino delgado. Nesse órgão, as larvas vão eclodir e vão seguir para o seco, onde vão se tornar adultos e vão se reproduzir. O macho vai ser eliminado com as fezes e as fêmeas vão migrar para a região perianal, onde vão colocar seus ovos e vão morrer em seguida. A migração vai acontecer normalmente no período noturno, que é onde a pessoa vai sentir mais coceira. A doença normalmente está associada à irritabilidade e o sono inquieto, por causa da coceira retal, que vai ser causado pelas fêmeas nessa área pela eclosão dos ovos. O prurido intenso pode fazer com que o paciente coce a região com muita força, propiciando o surgimento de lesões que podem ocasionar infecções secundárias. Alguns pacientes vão apresentar sintomas como vômitos, dores abdominais e fezes sanguinolentas. Mas não são específicas da doença, porque acontecem com várias outras doenças, né? De nematomídeos. Essa doença gera bastante desconforto, mas não tem não leva a quadros graves nem leva à morte. Para se diagnosticar a oxiurose, o médico vai analisar os sintomas e tem os exames certos para
identificar. O que é interessante pra gente é que a higiene pessoal, saneamento básico e a educação, né, a informação dessa doença é a prevenção para ela. Então, por isso que as crianças pegam mais, por causa da falta de higiene, de coçar e pôr a mão na boca, pôr a mão em qualquer lugar e pôr a mão na boca. Então, é isso, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, que tenham entendido. Então, muito obrigada e até amanhã. Amanhã a gente vai ver moluscos. Tchau, tchau.